Olá, pequeno anjo, Longness, teoria, resenha, explicado, tudo agora! Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha, um explicado com spoiler sobre Longness. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Vínculo mortal, simbora! Let me in now, and it can be nice. Make me go now, and I have to come back. Not once, not twice, but as many times as I like. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que os nossos traumas de infância, nossa criança interior, acabem por prejudicar ainda mais as nossas vidas e eventualmente a do outro, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Bom, e como é que vai funcionar esse vídeo? Como já disse na cabeça, é uma resenha, um explicado, teoria, tudo junto, e vamos começar pela resenha, então vamos a ele. Oz Perkins, sim. Aí o seu terceiro ou quarto filme, o diretor aqui, ele traz, né, algumas questões pra gente pensar e coisas também pra gente não pensar, porque ele já define como questão do dia 14, se é satanismo, se é policial, qual o gênero do filme, começando pelas influências que o próprio diretor admite do cinema dos anos 90, que fica evidente aqui em tela, né? Então vamos a elas aí. Silêncio dos Inocentes, uma baita influência, Seven e Zodíaco. São os três grandes filmes aqui que a gente pode mesclar, misturar. E aí essa mistura pra mim funciona e funciona muito bem, sobretudo ali nos 2/3 iniciais. A resolução tem algumas questões, mas no geral o filme funciona e funciona bem. Mas assim, nesse sentido de roteiro, direção, mixagem de som, enquadramentos, trabalho de atores e tudo mais, quero deixar isso mais pro final do vídeo, beleza? Quero começar aqui já com algumas questões de teoria sobre o dia 14, sobre sexualidade, gênero, trauma, tudo que está envolto ali e eventualmente, claro, certamente extrapolando o filme, imaginando, né, fazendo exercício de imaginação. Então vamos começar aí pelo próprio Longlegs. Você é vergonha da profissão! Nicolas Cage está excelente, né? Nicolas Cage está numa performance muito boa. Eu acho interessante a questão do marketing esconder esse rosto e o diretor, não só com relação à questão do marketing esconder a feição do Nicolas Cage aqui, e é importante ela para a trama, não só para o senso de horror e de ameaça, mas nesse contexto da ameaça, o diretor deixa claro que a influência para o personagem dentro do roteiro é o personagem do Kevin Spacey lá em Seven, né? Que é esse serial killer, esse psicopata, que tem ali, na verdade, 4 ou 5 cenas presencialmente, mas tem a sua presença maligna e macabra sentida durante o filme inteiro. E falando do mal dentro do filme, o próprio diretor também já disse isso, né? Ele tem uma visão de que o mal sempre vence, né? E o mal vence no final, né? Hail Satan. Essa questão da caracterização é um ponto de partida interessante. Ele faz parte ali do glam rock, né? Do glamour rock, né? O rock glamour ali dos anos 70, 90. Ele provavelmente nasceu nos anos 30, 1930, no pós-guerra, veio de uma família conservadora. E a questão do rosto eu acho muito interessante para pensar eventualmente o sacrifício final que Satã pede para Longness, para destruir aquilo que ele mais ama. Ou seja, o seu narciso, o seu distúrbio de autoimagem, o seu rosto. Ali, quando ele esmurra o seu rosto, pra mim, na minha visão, é um último sacrifício que Satã pede pra ele, né? Ele destruir aquilo que ele mais ama, que é o seu rosto. E dentro dessa perspectiva do rosto, os próprios, né, diretor e também o pessoal de arte, maquiagem e tudo mais, como essa pessoa que foi fazendo más cirurgias plásticas, né? Isso diz aí também, eventualmente, pra mim, na minha visão, de 2 transtornos ou 2 possibilidades ali. Parênteses aqui. Patologização não é legal, né? Vai contra o meu ideal e o ideal da luta antimanicomial. Aqui é um exercício, então vamos patologizar só como exercício, tá? Nesse sentido, Longness para mim estaria enquadrado ali pelo menos 2 situações, né? Primeiro, a questão da dismorfia, né? Da questão da aparência, desse narciso, dessa dismorfia, de parecer ser, não se identificar com o rosto que tem ali. Então, essa questão da cirurgia, da juventude, da beleza e etc., dessas cirurgias com pouco dinheiro, mal feitas, mal ajambradas, que dá aquele rosto dele. E uma outra questão para mim que está muito forte para mim, acredito eu, pensando ali em DSM-5 e tudo mais, é a esquizofrenia, né? Parece um personagem esquizofrênico, né? Que tem a questão de uma dissociação da realidade, alucinação não só com questões auditivas, mas visuais, e um descolamento da relação social com o outro, né? Claro que também ali teria um transtorno narcísico, transtorno de personalidade,
psicopatia, né, doravante chamado, né, pelo senso comum e tal. E tem para mim uma questão que pode ser muito importante em Longlegs, que ajuda a explicar a questão da sexualidade e a questão de gênero. Lembrando que sexualidade é uma coisa, questão de gênero é outra. Por exemplo, no vídeo do Deadpool, tá aqui, dá uma olhada aqui no card, o Deadpool tem uma performance de gênero majoritariamente masculina. Você não duvida, né, do masculino em Deadpool. Mas ele tem uma orientação sexual fluida, no mínimo pansexual, bissexual. Dá pra pegar a diferença? Longness, o personagem, pra mim, parece ter uma questão assim de infância, de um menino afeminado, de um menino que gostaria de brincar de boneca, um menino alto, com pernas longas, né? E aí a gente pode especular, né, que o Longless é porque ele tinha pernas longas e também no seu rito satânico ele alcançava longas distâncias, longos trajetos por conta do artefato da boneca, né? Ele tinha pernas longas para chegar lá. Mas enfim, dentro desse cenário que a gente estava falando anteriormente, eu imagino uma criança, um sujeito que foi muito reprimido, rechaçado na sua performance de gênero, na sua sexualidade, talvez por isso tenha se identificado tanto, né, com a banda T-Rex e outros do glam rock, que ali tem uma coisa do masculino, mas com boa, paetê e a coisa da maquiagem e tudo mais. E nesse contexto, na juventude, ele poderia ali performar dentro do glam rock, se achou ali dentro desse nicho, performar algo mais feminino, mais glamuroso, mais delicado, mais artístico. E também acredito que tem uma questão da sexualidade, talvez um homem virgem, até ali quando ele morre, acredito que ele morre ali com uns 70 anos mais ou menos, 60, 70 anos, que é quando ele se mata ali, né? Dá pra pensar o Longless, esse sujeito, como um fruto de muitos traumas, sobretudo envolvendo orientação sexual, questão de gênero e transtornos como eventualmente a esquizofrenia e o dismorfismo, né? Eu acredito que dia 14 possa ser o aniversário dele ou de uma irmã que ele tinha. A questão da boneca, né? É interessante pensar nisso, né? Que eu acho que aqui já entra um pouco do explicado, né? Tem uma hora que a boneca aparece com o véu e os olhos vermelhos, né? Isso eu acredito que é como os sujeitos veem a boneca a partir do enfeitiçamento, né? A partir da questão da bola que tem lá dentro do cérebro, já está influenciando a visão do sujeito que recebe a boneca. Mas a questão da boneca, eu acho que é interessante pensar nessa menina, né? Entrando ali na puberdade, né? Saindo da infância, indo para a adolescência, e esse símbolo da boneca como um totem, né? Como um totem que ele quer preservar e ao mesmo tempo algo que ele vê como danoso, né? Essa mulher interior, esse feminino interior como algo que oferece perigo e ameaça e também ressentimento e vingança para com a família. Então, se vingar dessa família outra é se vingar também da sua família através desse artifício do feminino, da boneca, da infância, que eventualmente foi negada a ele na sua própria infância, sabe? Então acho que dá para brincar com essa, ou especular essa mitologia, que seria aí justamente nessa fraqueza, nesse ressentimento, nessa culpa, nessa falta, como diria Freud, que agiria Satã, que Satanás agiria, né? Para te dar aquilo que você não teve, para te dar a revanche baseada na sua culpa e no seu ressentimento. E aí eu acho que explica um pouco a metodologia aqui enquanto serial killer. Como trauma, para mim, é uma questão principal em Longless, né? Eu acho que a gente tem que pensar essa trindade de personagens, né? Nessas múltiplas manifestações do feminino e também do introvertido, né? Como diria Jung, né? A teoria da personalidade de Jung, né? O introvertido que é mais intuitivo, como é o caso da Lee, o intuitivo mais criativo, artístico sem sentido, né? Que é o caso aqui, por exemplo, do próprio Longless. Todos ali são muito introvertidos, né? A mãe da Lee, por exemplo. E falando na mãe da Lee, na própria Lee, etc., o trauma junta todas essas três pessoas, né? O trauma, no caso das duas, é o próprio Longless, mas são três pessoas traumatizadas e no campo ali do personagem da mãe da Lee tem uma repercussão patológica interessante, né? Que é a questão da acumulação, né? Essa questão de uma mulher que se transforma acumuladora, uma mãe solteira, que a gente não sabe desse homem, desse pai. A gente até poderia aqui problematizar, mas não seria o caso desse aborto masculino, né? Do pai que abandona a casa e tudo mais. Mas essa coisa que traz o filme da consequência do trauma através dessa acumulação, acho bem interessante, né? É tipo assim, você come demais para suprir uma falta, uma carência, e ela acumula demais o passado porque ela tem esse apego à filha, a esse desejo de vê-la crescer e de se manter, né, numa espécie de redoma em que ela se sinta segura, mas também é uma mulher traumatizada que, num primeiro momento, age por medo dentro do jogo do Longless, mas depois acaba até comprando a ideia e atribuindo o sentido da sua existência nessa jornada que o Longless coloca para ela. Mas eu acho curioso pensar essa questão da acumulação de objetos,
o preenchimento, né? Quem muito preenche, quem muito diz, quem muito fala, é porque está faltando alguma coisa, está preenchendo um vazio. E a mãe Dali preenche esse vazio com esse anseio, essa dúvida, esse temor, através da acumulação. E ali aqui tem também uma perspectiva de trauma, que é justamente essa boneca, esse mecanismo que está lá, né, dentro da boneca e também influenciando a ela, por isso, eventualmente, a intuição dela ser tão forte. Aí fica muito interessante, assim, em termos de roteiro, o personagem da Maika Monroe, porque é um personagem que nos afasta, né? É curioso isso, ela não é uma heroína padrão, né? E tem essa questão do trauma, o controle, né? A intuição que eventualmente estaria ligado já ao feitiço, né? Ela como obra final do Longlands e ele ali, a partir do sucesso dela, de se entregar para ela, ele pode deixar a vida, né? Pode se matar e tudo mais. Eu acho que a perspectiva do trauma ajuda a gente a pensar o filme e os personagens para além do próprio filme, junto com o próprio filme. Bom, e aí eu achei que eventualmente não daria para chamar, mas dá para chamar um... Momento filosófico. Bom, aqui nesse momento filosófico eu queria chamar Santo Agostinho. Sim, para começar, Santo Agostinho é a questão do maniqueísmo, né? Do bem e do mal. Como diria lá Raul Seixas, o bem e o mal no romance astral. Aqui o diretor parece ter uma dinâmica ou uma visão de mundo nihilista, né? Que é uma visão de mundo em que o mal sempre vence e o mal ataca no varejo. O mal vai destruindo a sociedade pelas famílias, tal qual o comunismo, né? Nessa visão aí da extrema direita do mundo e tal, que... Vamos destruir a família através da questão de gênero, sexualidade, etc, enfim. Dentro desse contexto, Santo Agostinho ajuda a gente a pensar a questão do maniqueísmo, né? Santo Agostinho se aproxima dos maniqueus, né, na sua vida antes de se tornar um santo católico, né, da teologia, né, da patrística e tudo mais. Há no maniqueísmo a ideia de que existe o bem e o mal como forças dialéticas em constante movimento e fluxo, agindo no mundo, disputando o mundo e a alma das pessoas. E essa visão maniqueísta que dá tantos roteiros em Hollywood, né? E Santo Agostinho responde a isso dizendo que não. O mal no mundo, o mal moral, guerras, fome, etc., é causado pelo mau uso do livre-arbítrio humano. É o homem que decide em seu livre-arbítrio virar as costas para Deus e agir de modo mal consigo, com o mundo e com o outro. Essa seria a explicação teológica de Santo Agostinho, algo que o filme não partilha. O filme partilha da ideia maniqueísta, de que existe o bem e o mal num confronto e num duelo pelas almas, né, dos sujeitos aqui na Terra. Um outro pensador que dá pra gente chamar é Arthur Schopenhauer. Sim, Schopenhauer, o cabeludo, Luquita da galera, o ódio escancarado de Hegel, né, que tinha, enfim, no caso. Dá pra gente pegar um pouco do pessimismo, né, de um certo niilismo do Schopenhauer aqui, sobretudo ali na saída da loja, né, de conveniências, que o Longlands se frustra no carro e dá aquela cena maravilhosa que lembra muito ali Freddie Mercury. Né, a ideia de se queixar com a mãe, com o pai, e esse mundo sem sentido, esse mundo, esse arrependimento, essa raiva de ter nascido. Coitado, ele tem raiva do mundo de ter nascido porque o mundo não o aceitou como ele era, o mundo não o abraçou como ele era, então nascer foi um fardo, nascer é uma dor, estar nesse mundo é dor. E nesse sentido, Schopenhauer ajuda a gente a pensar a vida, né, num pêndulo entre tédio e sofrimento. Ter o que eu quero e não ter o que eu quero. Tédio por já ter o que eu quero e não quero mais, e o sofrimento pela vontade de ter o que eu gostaria de ter e ainda não tenho. Eu acho que tem uma perspectiva assim que o Schopenhauer pode ajudar a gente a pensar essa vida como essa voluntas, como essa vontade incansável e incessante que a tudo e a todos devora a todo momento. E para seguir aqui, Jean-Paul Sartre. Sim, Jean-Paul Sartre para pensar a noção do existencialismo, né? E aí a gente pode pensar aqui junto com Jean-Paul Sartre o existencialismo cristão de Søren Kierkegaard, né? Pensando em Kierkegaard, né, tem o estado ali esteta e o estado religioso no final, quando o sujeito dá sentido à sua vida se encontrando com Deus, só que Longlands faz isso se encontrando com o demônio, se encontrando com o Satã e se lançando ao homem lá de baixo. É engraçado pensar nisso, né? Pai nosso que está no céu, o Senhor lá de baixo. Essa dialética, né, entre essas duas semânticas, assim, né? O próprio Søren Kierkegaard falando desse encontro com Deus, né? Dessa coisa abraâmica que ele fala, né? De você dar significado à sua vida, no se jogar no abismo, no infinito, que é a própria religião e a própria divindade que é Deus. Longlands faz isso com Satã e ele se lança nesse vazio. E aí, pegando Sartre, que eu citei no início, né? É interessante pensar que, assim, a vida do sujeito não tem uma essência pré-definida em Sartre. Em Sartre não tem Deus, em Sartre não tem demônio, mas aqui para Longlands parece ter, né? Ele teria
a crença de que ele tem uma essência pré-definida, né? De que ele precisa fazer o mundo pagar ou despertar para aquilo que as coisas eventualmente são. É diferente da perspectiva sartriana, que diz que o sujeito define a sua essência na sua existência. Em uma lógica sartriana, você se torna ou se realiza serial killer ou psicopata agindo como tal. Só que aqui Longness inverte um pouco essa perspectiva. Assim, galera, e ainda em Sartre, não tem nada mais sartriano do que um entendimento que já é famoso no senso comum. O inferno são os outros, os crivos, os valores, as expectativas, o olhar do outro, do que essa cena aqui, que ele fala sobre ser desfeito e ser livrado do inferno de viver. Dá só uma olhada. E para fechar esse momento filosófico, Judith Butler. Sim, Judith Butler ajuda a gente a pensar a questão que eu disse lá no início, né? O discurso, a ideologia, a visão de mundo de gênero masculino, feminino, da performance de gênero, da sexualidade, como isso é violento para o sujeito. Impor uma sexualidade, impor uma performance de gênero que é múltipla entre o masculino e o feminino, tem tanta coisa que pode acontecer, tanto em orientação sexual quanto em performance de gênero. E a gente pode pensar o Longness, como eu falei no início, como um sujeito que sofreu por isso, né? Sofreu, sofre e morreu sofrendo por isso, né? De ter que performar um gênero, ter que se encaixar em uma sexualidade, ter que viver à margem como marginal. E a Judith Butler ajuda a gente a pensar nos estudos de gênero que não é bem assim, que isso é uma construção histórico-social, a questão de menino veste azul, menina veste rosa, no período medieval menino vestia rosa e por aí vai. Acho que esses pensadores ajudam a gente a pensar com o filme para além do filme. Mas bora lá voltar pra resenha. Caramba, acho que eu já falei demais, mas assim, fechando aqui, o filme ele é muito competente em quase tudo que se propõe. Quase. Porque aí eu vou falar agora do que eu não gostei tanto, que é a questão do final, né? Eu acho o final muito expositivo, atropelado, truncado em termos de edição. O equilíbrio entre investigação e o sobrenatural não sei se é o mais adequado, mas no geral o filme funciona bem, com exceção desse final, que ali pra mim é um final mesmo, né? O próprio diretor diz isso, né? A história da Lee Harker acaba aqui no sentido de que ela faz talvez a transformação mais importante e o momento mais difícil, né, na vida eventual de um sujeito, de um personagem no caso, que é uma coisa meio que freudiana, né? Matar o pai, matar a mãe, se libertar disso, né? Ao matar a mãe realmente, ela também mata essa mãe simbolicamente. E em termos de simbólico, aí tem uma coisa muito interessante do filme, que é a questão do conservadorismo, a questão da religião e como isso pode penetrar, como isso pode se infiltrar no moralismo das famílias, etc., e causar danos dentro da própria família. Acho que não é por acaso que a mãe se veste de freira e etc., e tem esse símbolo, né, do religioso que permeia, se infiltra na família e causa muitos danos por viver uma vida não real, por viver uma vida moralista que é falsa e que é custoso emocionalmente, fisicamente para os sujeitos. E essa crítica ali para mim à religião, ao moralismo, sobretudo o moralismo cristão, católico e tal, acho que é um ponto bem interessante no filme. Caraca, já falei demais, né? Bom, então por isso tudo, a minha nota para Longness, Vínculo Mortal, é nota 8,5. É um filme bom, não é o melhor terror dos últimos tempos, das últimas décadas, não, longe disso. Tem ali talvez alguma dificuldade de mesclar o policial com a parte oculta, o misticismo e tudo mais, mas assim, um filme com um bom roteiro, bons personagens e sobretudo uma excelente atmosfera. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Falei alguma bobagem? Falei alguma besteira? Concorda comigo? Discorda comigo? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.